Você já passou pela experiência dolorosa de ver alguém importante simplesmente desaparecer da sua vida? Aquela pessoa que estava sempre presente, que você confiava, que fazia parte do seu dia a dia e, de repente, sem explicação clara, ela se afasta, some, desaparece do seu caminho? E você fica ali com o coração partido, se perguntando o que foi que aconteceu, o que você fez de errado, por que Deus permitiu aquela perda. Eu preciso te dizer algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga essas situações. Muitas vezes, quando alguém desaparece da sua vida de forma inexplicável, não é abandono, não é rejeição, não é castigo, é proteção divina. Isso mesmo que você está ouvindo agora. Deus, na sua infinita sabedoria e no seu amor incondicional por você, está vendo um perigo que seus olhos naturais não conseguem enxergar. E Ele está te protegendo, removendo aquela pessoa do seu caminho antes que ela cause um dano irreparável na sua vida, no seu destino, na sua família, no seu propósito. A Bíblia está repleta de exemplos onde Deus intervém sobrenaturalmente e remove pessoas. Separa relacionamentos, fecha portas de conexões que pareciam importantes, mas que na verdade eram armadilhas disfarçadas. Eram desvios perigosos, eram influências que iriam destruir o que Deus tinha preparado para você. E hoje, nesta mensagem que Deus colocou no meu coração especialmente para alguém que está assistindo agora, vamos mergulhar nessa verdade bíblica profunda que vai trazer compreensão, cura e libertação para a sua alma. Você vai entender por que algumas pessoas simplesmente desaparecem, por que alguns relacionamentos terminam de forma abrupta, por que certas amizades esfriam sem motivo aparente. E mais importante ainda, você vai aprender a discernir quando é Deus movendo em proteção e como cooperar com esse processo divino ao invés de lutar contra ele. Billy Graham costumava dizer em suas pregações que uma das maiores provas do amor de Deus é quando Ele nos protege de coisas que queríamos, mas que iriam nos destruir, de pessoas que desejávamos manter, mas que iriam nos afastar do propósito eterno. E essa verdade nunca foi tão relevante quanto agora, num tempo onde tantos cristãos estão confusos, magoados, quebrantados por perdas de relacionamentos que na verdade foram intervenções divinas de proteção. Se o seu coração está acelerado agora, se algo dentro de você está sendo tocado por essas palavras, não é coincidência. É o Espírito Santo confirmando que essa mensagem é para você. Prepare seu coração, abra sua mente para receber revelação e vamos juntos descobrir o que Deus quer te mostrar hoje sobre as remoções divinas que Ele faz na sua vida por puro amor e proteção. Antes de continuarmos, se você é novo aqui no canal, eu quero te fazer um convite importante. Esse é um canal novo onde Deus está levantando para trazer palavra de revelação, de advertência, de edificação para o povo que tem fome da verdade bíblica. Então inscreva-se agora, ative o sininho de notificações, porque o Senhor tem muito mais para te revelar através dessas mensagens. E enquanto você assiste, vá deixando seu amém nos comentários. Vá compartilhando com aquela pessoa que Deus colocou no seu coração agora. Porque pode ser que você seja o instrumento que Deus vai usar para levar essa revelação exatamente para quem precisa ouvir isso hoje. Vamos começar olhando para o primeiro princípio fundamental que precisa ficar cristalino na sua mente e no seu coração. Deus sempre operou através de remoções e separações para proteger seu povo e cumprir seus propósitos eternos. Isso não é novidade. Isso não é algo que começou agora na sua vida. Isso é um padrão bíblico estabelecido desde o princípio. Quando você abre o livro de Gênesis, lá no capítulo 12, você encontra Deus falando com Abraão e dando uma ordem que à primeira vista pode parecer dura, pode parecer sem sentido. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te
Mostrarei. Deus está literalmente dizendo para Abraão: eu vou remover você de tudo que é familiar, de todas as conexões que você tem, da sua zona de conforto, das pessoas que você conhece, porque eu tenho um propósito maior e essas conexões atuais vão impedir você de alcançar esse propósito. E olha que interessante, meu irmão, minha irmã. Deus não explicou detalhadamente para Abraão todos os perigos que existiam naquele ambiente. Ele não fez uma lista de todas as razões pelas quais aquelas pessoas e aquele lugar eram perigosos para o destino de Abraão. Deus simplesmente disse: confia em mim e sai. E Abraão obedeceu. Ele confiou na sabedoria divina, mesmo sem entender todos os detalhes, mesmo sem ver claramente todos os perigos. Anos depois, quando olhamos a história completa, fica evidente que se Abraão tivesse permanecido naquele ambiente, com aquelas influências, com aquela mentalidade idólatra ao redor, ele nunca teria se tornado o pai da fé. Ele nunca teria alcançado o propósito eterno que Deus tinha preparado. A remoção do eu, com certeza doeu. Foi difícil? Absolutamente foi difícil, mas foi necessária. Era questão de vida ou morte espiritual. Agora avança comigo alguns capítulos e você vai encontrar outra remoção divina dramática, a separação entre Abraão e Ló. Esses dois homens eram família, caminhavam juntos, tinham uma história compartilhada, mas chega um momento onde Deus orquestra circunstâncias que forçam uma separação. Gênesis 13 mostra que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e Abraão, com sabedoria espiritual, propõe a separação. Aquilo pareceu uma tragédia no momento, pareceu uma perda, mas Deus estava vendo o futuro. Deus sabia que Ló ia escolher Sodoma, que Ló ia se envolver com uma sociedade corrupta que seria destruída, e se Abraão estivesse conectado com Ló naquele momento futuro, a destruição poderia alcançá-lo também. Deus removeu Ló da proximidade de Abraão, não porque não amava Ló, mas porque amava Abraão demais para deixá-lo ser contaminado, para deixá-lo ser arrastado, para deixá-lo ser destruído junto. Pensa comigo agora na vida do rei Davi, esse homem segundo o coração de Deus. Davi teve que ser removido da presença do rei Saul. Davi amava Saul. Davi respeitava Saul como ungido de Deus. Davi tocava a harpa para acalmar o espírito atormentado de Saul, mas Saul estava demonizado. Saul estava consumido por ciúmes, por inveja, por um espírito assassino. E Deus teve que literalmente forçar Davi a fugir, a se esconder em cavernas, a viver como fugitivo. Porque se Davi permanecesse ali, tentando manter aquele relacionamento, tentando servir aquele rei, Saul iria matá-lo. A lança que Saul jogou em Davi não foi apenas uma, foram várias tentativas de assassinato. E mesmo assim, Davi tinha dificuldade de se afastar porque ele tinha lealdade, porque ele tinha amor, porque ele tinha história com Saul. Mas Deus sabia que aquele relacionamento tinha se tornado tóxico, tinha se tornado mortal. E Deus removeu Davi forçadamente através das circunstâncias. Billy Graham pregou poderosamente sobre isso e ele dizia: às vezes Deus tem que nos levar para o deserto, para a solidão, para o isolamento, não como castigo, mas como proteção. Ele nos afasta de influências que iriam nos destruir, de relacionamentos que iriam nos desviar, de conexões que iriam abortar o propósito eterno que Ele tem para nossas vidas. E isso é exatamente o que vemos acontecendo hoje em dia. Deus continua operando da mesma forma, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua vendo perigos que nossos olhos naturais não enxergam. Ele continua protegendo seus filhos, removendo pessoas, fechando portas, terminando ciclos que precisam terminar. Agora eu quero que você pare e reflita comigo. Quantas vezes você brigou com Deus porque Ele fechou uma porta? Quantas vezes você insistiu em manter um relacionamento que Deus estava claramente encerrando?
quantas vezes você forçou uma conexão que Deus estava tentando dissolver? E você sofreu, chorou, se sentiu rejeitado, se sentiu abandonado, quando na verdade Deus estava te salvando de uma destruição futura que você não conseguia ver. Eu preciso te dizer com a autoridade da palavra de Deus: pare de lutar contra as remoções divinas. Pare de forçar portas que Deus fechou. Pare de tentar ressuscitar relacionamentos que Deus encerrou. Porque quando você faz isso, você está lutando contra a sua própria proteção. Você está resistindo ao livramento que Deus preparou. Se essa palavra está tocando seu coração agora, se você está reconhecendo situações na sua vida onde isso aconteceu, eu quero que você escreva amém nos comentários. Declare que você está entendendo, que você está recebendo essa revelação, que você vai parar de lutar e vai começar a confiar. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso agora, porque Deus tem muito mais palavra de revelação para a sua vida. Clica naquele botão de inscrição, ativa o sino, porque as mensagens que vêm por aí vão revolucionar sua vida espiritual. Agora eu quero te mostrar algo ainda mais profundo, algo que vai fazer tudo isso fazer sentido de uma forma que talvez você nunca tenha considerado. Existem sinais claros, indicadores espirituais específicos que revelam quando Deus está removendo alguém do seu caminho. Esses sinais não são coincidências, não são apenas circunstâncias aleatórias. São evidências da mão de Deus movendo, orquestrando, protegendo. E, quando você aprende a reconhecer esses sinais, você para de sofrer desnecessariamente e começa a cooperar com o que Deus está fazendo. O primeiro sinal é um distanciamento repentino e inexplicável. Aquela pessoa que estava sempre presente, sempre disponível, sempre respondendo, de repente começa a se afastar sem motivo aparente. Você não brigou, você não fez nada de errado que você saiba, mas existe um esfriamento, um distanciamento que você não consegue explicar. Sabe por quê? Porque Deus está mexendo no coração daquela pessoa. Deus está fechando a porta da conexão. Deus está preparando a separação antes que o perigo se manifeste. É como se Deus estivesse desligando a ligação espiritual entre vocês, porque Ele sabe que se aquela conexão continuar, vai haver contaminação, vai haver desvio, vai haver destruição. O segundo sinal é conflitos inexplicáveis que surgem do nada. Você e aquela pessoa sempre se deram bem, sempre tiveram harmonia, mas de repente começam a surgir atritos, desentendimentos, discussões sobre coisas pequenas que nunca foram problema antes. E você fica confuso pensando, o que está acontecendo? Por que tudo mudou? Eu vou te revelar o que está acontecendo no mundo espiritual. Deus está criando um atrito santo, uma incompatibilidade divina, porque Ele precisa separar vocês, e a única forma de você aceitar essa separação é se a convivência se tornar insustentável. Deus, na sua misericórdia, torna difícil aquilo que precisa terminar. Ele não deixa confortável aquilo que precisa acabar, porque Ele sabe que se for confortável, você vai insistir, você vai segurar, você vai tentar manter mesmo quando precisa soltar. O terceiro sinal é mudança de ambiente ou circunstâncias que forçam o afastamento. De repente, aquela pessoa muda de cidade, muda de emprego, muda de igreja, muda de círculo social. E você perde a proximidade que tinha. E você pode até pensar que é azar, que é coincidência, mas eu te digo pela palavra de Deus, não existe coincidência na vida de quem serve ao Senhor. Existe providência divina, existe intervenção sobrenatural. Deus está movendo peças no tabuleiro da sua vida. Ele está reposicionando pessoas, Ele está reorganizando conexões, porque Ele tem um plano maior, e aquela pessoa não faz parte da próxima fase que Ele preparou para você.
O quarto sinal, e presta muita atenção nesse aqui porque é sutil, mas poderoso. Você começa a ver o verdadeiro caráter daquela pessoa de forma clara, coisas que você nunca percebeu antes. Atitudes que estavam escondidas, máscaras que caem, e de repente você enxerga manipulação onde você via amizade, você enxerga interesse onde você via amor genuíno, você enxerga toxicidade onde você via conexão saudável. Isso não é você ficando crítico, isso não é você julgando, isso é Deus abrindo seus olhos. Isso é Deus removendo as escamas espirituais para você ver a realidade. Porque Deus sabe que enquanto você estiver cego para o verdadeiro caráter daquela pessoa, você vai continuar se machucando, vai continuar sendo usado, vai continuar sendo manipulado. Então, Ele revela a verdade como um ato de amor e proteção. O quinto sinal é quando você sente no seu espírito uma inquietação, um desconforto que não consegue explicar quando está perto daquela pessoa. Antes, você se sentia bem, se sentia em paz. Mas agora existe algo diferente. Existe uma agitação interior, existe um alarme espiritual tocando. Isso é o Espírito Santo dentro de você te alertando. Dizendo, isso, filho, filha, se afasta. Essa conexão não é mais segura. Essa pessoa mudou ou você está descobrindo quem ela sempre foi. E eu preciso te tirar daqui antes que você se machuque irremediavelmente. Nunca ignore essa inquietação espiritual. Nunca menospreze esse desconforto que o Espírito Santo coloca dentro de você como sistema de alerta. Provérbios 4, versículo 23 nos adverte. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus está te dizendo para proteger seu coração, para guardar suas emoções, para preservar sua vida espiritual. E uma das formas que Deus faz isso é removendo pessoas que teriam acesso ao seu coração e iriam contaminá-lo, feri-lo, destruí-lo. Isso não é Deus sendo cruel. Isso é Deus sendo protetor, isso não é Deus te isolando, isso é Deus te preservando, porque Ele tem destinos grandes preparados para você e Ele não vai permitir que pessoas erradas abortem o que Ele planejou desde antes da fundação do mundo. Agora deixa eu te mostrar algo que vai mexer profundamente com você. Existe uma diferença gigantesca, abismal, entre abandono humano e proteção divina. Mas muitas vezes nós confundimos os dois porque a dor inicial parece a mesma. Quando alguém te abandona por rejeição, por desinteresse, por crueldade, aquilo vem acompanhado de humilhação, de vergonha, de sensação de ser descartável, de não ter valor. Mas quando Deus remove alguém em proteção, mesmo que doa, existe uma paz subjacente, existe uma confirmação interior, existe uma sensação de que algo maior está acontecendo, mesmo que você não entenda completamente. O abandono humano te deixa vazio, te deixa questionando seu valor, te deixa sentindo que você não é suficiente. Mas a remoção divina, quando você entende que é Deus movendo, te deixa com uma sensação de ser amado demais para ser deixado em perigo. Te deixa com uma certeza de que Deus está dirigindo sua vida com sabedoria infinita. O abandono humano não tem propósito, é cruel, é egoísta, é destrutivo. Mas a remoção divina sempre tem um propósito redentor, sempre tem uma intenção protetora, sempre tem um plano de restauração e elevação. 2 Coríntios 6, versículo 14, declara com clareza absoluta: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Deus está dizendo que existem conexões que são jugo desigual. Existem relacionamentos que são incompatíveis com o propósito divino. Existem pessoas que vão te puxar para baixo quando Deus quer te elevar.
E quando Deus remove essas pessoas, Ele não está sendo mesquinho, Ele está sendo obediente aos seus próprios princípios de santidade e proteção. Billy Graham dizia em suas cruzadas evangelísticas que uma das decisões mais difíceis, mas mais libertadoras que um cristão pode fazer é aceitar que algumas pessoas não podem ir com você para onde Deus está te levando. Não porque você é melhor que elas, não porque você está julgando, mas porque os destinos são diferentes, as chamadas são incompatíveis, os caminhos se separam. E tentar forçar essas pessoas a irem com você quando Deus está separando vocês resulta em frustração para ambos, resulta em atraso no propósito, resulta em dor prolongada desnecessária. Pensa no filho pródigo que Jesus contou em Lucas 15. Aquele pai teve que deixar o filho ir embora. Foi doloroso? Com certeza. O pai queria proteger o filho de toda aquela destruição que ele sabia que viria. Claro que sim, mas chegou um momento onde a única forma do filho aprender, crescer e voltar transformado era através da separação. O pai não abandonou o filho, o pai deixou que a jornada necessária acontecesse. E quantas vezes Deus faz isso com as pessoas que Ele remove da nossa vida? Não é que Ele não se importa com elas, não é que Ele as está abandonando, mas Ele sabe que a jornada delas é diferente da sua. E tentar manter vocês juntos seria prejudicial para ambos. Agora eu quero te mostrar os tipos específicos de pessoas que Deus remove da sua vida, porque Ele vê perigos que você não enxerga. E presta atenção nisso, porque você vai começar a reconhecer padrões, você vai começar a identificar situações que já aconteceram ou que estão acontecendo agora. O primeiro tipo são os manipuladores espirituais. Essas são pessoas que usam linguagem espiritual, que falam de Deus, que citam versículos, mas o fazem para controlar você, para te manipular, para te manter sob o poder delas. Elas dizem coisas como: Deus me revelou que você precisa fazer isso. Eu tive um sonho sobre você e Deus mostrou que se você não me obedecer, você está desobedecendo a Deus. Isso é manipulação espiritual pura. Isso é bruxaria disfarçada de espiritualidade. E Deus odeia isso. Deus odeia quando alguém usa o nome dele para controlar e manipular seus filhos. Então, o que ele faz? Ele expõe essa pessoa. Ele revela o caráter manipulador. Ele cria situações onde a máscara cai. E então, ele te remove daquela influência antes que ela destrua sua identidade em Cristo, antes que ela te escravize espiritualmente, antes que ela roube sua liberdade e seu destino. Se você já passou por isso, se você já foi manipulado por alguém que usava linguagem espiritual para te controlar, e Deus te tirou daquela situação, escreve: Deus me livrou nos comentários. Dá glória a Deus porque Ele te salvou de uma prisão espiritual disfarçada de santidade. O segundo tipo que Deus remove são os relacionamentos amorosos destrutivos. Aquela pessoa que você amava, que você achava que era a vontade de Deus, mas que estava te afastando da presença de Deus, estava esfriando seu amor pelo Senhor, estava te fazendo comprometer seus valores, estava te puxando para pecado, estava roubando sua paz. E Deus, porque te ama mais do que você pode imaginar, intervém e termina aquele relacionamento, mesmo que você esteja chorando, mesmo que você esteja implorando para manter, mesmo que você ache que não vai sobreviver sem aquela pessoa. Deus sabe que você vai sobreviver, Deus sabe que você vai se curar e, mais importante, Deus sabe que Ele tem alguém melhor. Alguém alinhado com seu propósito, alguém que vai te aproximar dele e não te afastar. Provérbios 13, versículo 20 diz: Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá severamente. Deus está te dizendo que as companhias determinam destinos. As pessoas ao seu redor influenciam quem você se torna.
Então, quando Deus vê que você está conectado com pessoas que vão te tornar tolo, que vão te fazer sofrer, que vão te desviar do caminho da sabedoria, Ele age, Ele remove, Ele separa, porque Ele te ama demais para te deixar ser destruído por conexões erradas. O terceiro tipo são as falsas amizades. Pessoas que se aproximaram de você não por amor genuíno, não por conexão verdadeira, mas por interesse, por conveniência, por querer usar você de alguma forma. Elas estão presentes quando você tem algo a oferecer, quando você é útil, quando você pode beneficiá-las, mas somem quando você precisa, quando você está em crise, quando você não tem mais nada a dar. E Deus, conhecendo o coração de todas as pessoas, sabendo das intenções ocultas, Ele expõe essas amizades falsas. Ele cria situações onde você precisa e elas não aparecem, onde você está em necessidade e elas desaparecem, onde a verdadeira natureza delas é revelada. E isso dói muito no momento. Você se sente traído, usado, descartado, mas Deus está te protegendo de uma traição maior que viria no futuro. Deus está te mostrando agora, numa situação pequena, o verdadeiro caráter que seria revelado mais tarde numa situação maior e mais destrutiva. Melhor descobrir agora que aquela amizade era falsa do que descobrir 10 anos no futuro, quando você confiou segredos profundos. Quando você se tornou vulnerável, quando você investiu sua vida inteira naquela conexão apenas para descobrir que nunca foi real. O quarto tipo que Deus remove são influências que te mantêm preso ao passado. Pessoas que continuamente te lembram de quem você era antes de Cristo, que não aceitam sua transformação, que te chamam pelos seus velhos nomes, pelos seus velhos pecados, pela sua velha identidade. E enquanto você está tentando viver a nova criatura que se tornou em Cristo, essas pessoas te puxam de volta, te fazem reviver o passado, te fazem questionar sua transformação. Deus não tolera isso. 2 Coríntios 5, versículo 17 declara: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Deus te faz nova criatura, Ele remove as pessoas que insistem em te manter na velha criatura. Ele te separa daqueles que não conseguem celebrar seu novo nascimento, sua nova vida, sua nova identidade. O quinto tipo, e esse aqui é crucial, são pessoas que competem com Deus pelo primeiro lugar na sua vida. Pode ser um relacionamento amoroso que se tornou idolatria. Pode ser uma amizade que se tornou dependência emocional doentia. Pode ser um líder espiritual que se colocou no lugar de Deus na sua vida. Qualquer pessoa ou coisa que tome o lugar de Deus no trono do seu coração se torna um ídolo. E o primeiro mandamento é claro: não terás outros deuses diante de mim. Então Deus, sendo um Deus zeloso, remove aquilo que está competindo com Ele. Não porque Ele é egoísta, mas porque Ele sabe que quando qualquer coisa toma seu lugar, você entra em destruição. Somente Deus, no trono do seu coração, pode te levar ao destino que Ele preparou. Qualquer outra coisa no trono te leva à destruição. Se você está reconhecendo algum desses tipos, nas remoções que Deus fez na sua vida, eu quero que você pare agora e escreva nos comentários quantos desses tipos você reconheceu. Escreve o número lá. Pode ser que seja 1, podem ser todos os 5. E isso vai criar um compromisso em você de não tentar trazer de volta aquilo que Deus removeu. Vai criar uma consciência de que Deus estava te protegendo e você precisa honrar essa proteção. E se você está gostando dessa palavra, se está sendo edificado, compartilha urgentemente com aquela pessoa que Deus colocou no seu coração agora. Pode ser que essa seja a palavra que vai libertar alguém que está preso, tentando manter um relacionamento que Deus já encerrou. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo na palavra de Deus e ver princípios eternos sobre separações divinas que vão estabelecer isso no seu coração de forma inabalável. Salmo 121, versículo 8 diz:
O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus é guardião. Deus é protetor. Ele vigia quem sai da sua vida e quem entra. Ele não é passivo nas suas conexões. Ele é ativo. Ele está constantemente avaliando, filtrando, protegendo. Quando alguém sai, é porque Deus viu que aquela pessoa não deveria mais estar. Quando alguém entra, pode ter certeza que passou pela aprovação divina. Romanos 8, versículo 28 nos garante: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até as saídas dolorosas, até as remoções que te fizeram chorar, até as separações que te quebraram, todas essas coisas estão contribuindo para o teu bem. Você pode não ver agora, você pode não entender no momento, mas chegará o dia onde você vai olhar para trás e vai dizer: Deus, obrigado por ter removido aquela pessoa. Obrigado por ter fechado aquela porta. Obrigado por ter me protegido do que eu não via. Jeremias 29, versículo 11, declara a promessa eterna. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando Deus remove alguém, não é pensamento de mal, é pensamento de paz. Não é para te destruir, é para te dar o fim que esperas, o destino glorioso que Ele preparou. Toda remoção tem um propósito redentor. Toda separação tem uma intenção de restauração maior. Deus nunca tira algo das suas mãos sem ter algo melhor preparado. Isaías 43, versículos 18 e 19, nos ordena: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo: para de olhar para trás. Para de lamentar o que terminou. Para de tentar ressuscitar o que eu encerrei. Porque eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou abrindo caminhos onde parece impossível. Eu estou trazendo vida onde parece deserto. Mas você precisa soltar o velho para receber o novo. Você precisa aceitar a remoção para receber a restauração. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Paulo declara com autoridade apostólica: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo entendeu o princípio. Ele entendeu que tem coisas que ficam para trás porque precisam ficar para trás. Tem pessoas que faziam parte de uma temporada, mas não fazem parte da próxima. E tentar arrastar o passado para o futuro é impedir o cumprimento do propósito. Você precisa esquecer o que ficou para trás e avançar para o que Deus tem preparado à frente. Agora eu quero te explicar algo que vai trazer muita cura para o teu coração. Existe uma razão pela qual você sente dor, mesmo quando a remoção é proteção divina. A razão é simples: nós somos seres emocionais criados para conexão. Deus nos criou para relacionamentos, para vínculos, para amor. Então, quando um vínculo é cortado, mesmo que seja um vínculo tóxico, mesmo que seja uma conexão destrutiva, nós sentimos a dor da separação. É como arrancar um espinho que está cravado na carne. A remoção do espinho dói, mas é necessária para a cura. Se você deixar o espinho porque tem medo da dor de remover, a infecção vai se espalhar e vai causar uma dor muito maior. A dor que você sente quando Deus remove alguém não invalida a sabedoria da remoção. A dor não significa que Deus está errado. A dor não significa que você deveria lutar contra o processo. A dor é apenas evidência de que você é humano, de que você tem coração, de que você investiu emocionalmente. Mas você precisa confiar que a sabedoria de Deus é maior que sua emoção. A visão de Deus é mais clara que seu sentimento. O amor de Deus por você é mais profundo que seu apego àquela pessoa.
Hebreus 12, versículo 11 nos ensina: "E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela." Remoção que Deus faz é uma forma de correção amorosa. No momento parece tristeza, parece perda, parece rejeição, mas depois, quando você olha para trás com olhos espirituais maduros, você vê o fruto pacífico, você vê a justiça de Deus, você vê que aquela dor momentânea te salvou de uma destruição permanente. Pensa no processo de parto. A mulher sente dores terríveis durante o trabalho de parto, dores que ela nunca sentiu antes, dores que parecem insuportáveis, mas ela não para o processo porque dói. Ela não desiste da gestação porque o parto é doloroso, porque ela sabe que do outro lado da dor vem vida nova. Vem um bebê, vem alegria, vem propósito cumprido. Da mesma forma, quando Deus está removendo pessoas da sua vida, você está em trabalho de parto espiritual. Está doendo porque algo novo está nascendo. Está sendo difícil porque Deus está te promovendo para um novo nível. A dor é parte do processo de dar à luz seu destino. Agora, deixa eu te revelar algo que vai te chocar. Na maioria das vezes que Deus remove alguém da sua vida, Ele está te protegendo de um perigo futuro que ainda não se manifestou. Você não vê o perigo porque ele ainda não aconteceu. Você olha para aquela pessoa e vê apenas o que é visível agora. Mas Deus vê o futuro. Deus vê o que aquela pessoa se tornaria. Deus vê as decisões que ela tomaria. Deus vê o caminho que ela escolheria. E Ele sabe que se você continuar conectado, você será arrastado junto para a destruição. Pensa em Noé. Deus mandou Noé construir a arca antes da chuva começar. As pessoas riram dele, zombaram dele, acharam que ele estava louco, porque elas não viam perigo nenhum. O céu estava azul, o sol estava brilhando, tudo parecia normal. Mas Deus via o dilúvio que estava vindo. Deus sabia que aquela geração seria destruída, e Ele separou Noé, isolou Noé, fez com que Noé fosse incompreendido, rejeitado, separado das multidões, porque Ele estava protegendo Noé do julgamento que viria. Quando você é removido de certas conexões, quando você é separado de certos grupos, quando você se torna incompreendido pelas massas, pode ser que Deus esteja te protegendo de um julgamento que está vindo sobre aquelas pessoas, sobre aquele caminho, sobre aquela mentalidade. Deus viu que se você continuasse naquele relacionamento, a infidelidade futura daquela pessoa te destruiria. Deus viu que se você continuasse naquela sociedade, o colapso financeiro te levaria junto. Deus viu que se você continuasse naquela igreja, a apostasia que viria te contaminaria. Deus viu que se você continuasse naquela amizade, a escolha daquela pessoa pelas drogas te arrastaria. Então, Ele te removeu antes, Ele te separou antecipadamente, Ele te protegeu preventivamente. Você pode estar chorando agora por uma pessoa que Deus removeu, mas chegará o dia onde você vai chorar de gratidão, porque Deus te salvou daquilo que viria. Agora, eu preciso te ensinar como cooperar com o processo de remoção divina, ao invés de lutar contra ele. Porque muitos filhos de Deus prolongam seu sofrimento resistindo àquilo que Deus está fazendo. A primeira atitude prática é: não force retorno. Quando Deus fecha uma porta, aceita que está fechada. Quando Deus encerra um ciclo, não tenta ressuscitar. Quando uma pessoa some da sua vida e todas as tentativas de manter contato se tornam difíceis, reconhece que Deus está dizendo não. Para de mandar mensagens que ficam sem resposta. Para de fazer ligações que não são atendidas. Para de forçar encontros que não acontecem. Isso não é você sendo rejeitado, isso é Deus te protegendo. A segunda atitude é: aceita o novo que Deus está trazendo. Deus não deixa vazio. Quando Ele remove algo, Ele preenche com algo melhor.
Mas se você fica olhando para trás como a mulher de Ló, você se torna estátua de sal. Você paralisa. Você impede o novo de entrar porque está agarrado ao velho. Abre teu coração para as novas conexões que Deus está enviando. Abre teus olhos para os novos relacionamentos que Deus está preparando. Para de comparar o novo com o velho e permite que Deus escreva capítulos inéditos na tua história. A terceira atitude é: confia no plano mesmo sem entender todos os detalhes. Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos instrui. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você não precisa entender por que Deus removeu aquela pessoa para confiar que foi o melhor. Você não precisa ver todo o futuro para acreditar que Deus sabe o que está fazendo. Confia de todo o teu coração, descansa na sabedoria divina. Permite que Ele dirija teus caminhos, mesmo quando o caminho não faz sentido para a tua mente natural. A quarta atitude é: usa o tempo de separação para crescimento espiritual. Muitas vezes, Deus te isola não apenas para te proteger de pessoas erradas, mas para te preparar para pessoas certas que ainda vão entrar. Ele te coloca num deserto de solidão, não como castigo, mas como escola de intimidade. É no deserto que você aprende a ouvir a voz de Deus sem interferências. É na solidão que você descobre quem você é em Cristo sem depender de validação externa. É no isolamento que Deus te transforma de dependente emocional em filho maduro que conhece sua identidade. A quinta atitude é: perdoa quem foi removido, mesmo que eles te machucaram. Efésios 4, versículo 32, nos ordena: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Mesmo que aquela pessoa te traiu, te usou, te machucou, perdoa, não por ela, mas por você. Porque a falta de perdão é uma prisão que te mantém amarrado ao passado. É um veneno que você toma esperando que o outro morra. Quando você perdoa e solta, você não está dizendo que o que fizeram foi certo. Você está dizendo que confia que Deus fará justiça e você escolhe ser livre. Se você está disposto a cooperar com as remoções divinas que Deus faz na sua vida, se você vai parar de lutar e começar a confiar, escreve "Eu confio no plano de Deus" nos comentários. Declara isso publicamente, porque quando você declara, você cria compromisso. Quando você escreve, você firma sua decisão. E Deus honra quem confia nele mesmo sem entender. Agora vamos olhar para testemunhos bíblicos poderosos de proteção através de remoção que vão fortalecer tua fé. Vamos falar de José e seus irmãos. Os irmãos de José o venderam como escravo. Eles o removeram violentamente da família. José foi separado de tudo que conhecia, de todos que amava, jogado numa cisterna, vendido para estrangeiros. Aquilo pareceu a maior tragédia. Mas anos depois, quando José estava no palácio do faraó, ele entendeu. Ele olhou para seus irmãos e disse em Gênesis 50, versículo 20: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Os irmãos removeram José com intenção má, mas Deus usou aquela remoção para posicioná-lo para o propósito. Se José tivesse ficado em casa com aqueles irmãos invejosos, ele nunca teria chegado ao Egito, nunca teria interpretado sonhos, nunca teria salvado nações da fome. A remoção dolorosa era parte do plano de elevação. Vamos falar de Ruth e Noemi. Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. Ela ficou sozinha com 2 noras numa terra estrangeira. Aquilo pareceu devastação total. Todas as conexões masculinas que ela tinha foram removidas pela morte. Mas Deus estava preparando algo glorioso. Deus estava removendo o velho para trazer o novo. Ruth decidiu ficar com Noemi e aquela conexão que parecia fraca, aquela aliança entre 2 viúvas, tornou-se a linhagem do rei Davi e do próprio Jesus Cristo.
As remoções que Noemi sofreu estavam abrindo caminho para ela fazer parte da genealogia do Messias. O que parecia fim era preparação para propósito eterno. Vamos falar de Paulo e Barnabé. Atos 15 nos conta que Paulo e Barnabé, esses dois gigantes da fé, esses companheiros de ministério, tiveram uma contenda tão grande que se separaram. Eles não conseguiram mais trabalhar juntos. Aquilo deve ter sido doloroso. Aquilo deve ter gerado confusão na igreja primitiva. Mas o que aconteceu? Em vez de um time missionário, surgiram dois. Paulo foi com Silas e Barnabé foi com Marcos. O território alcançado dobrou. As igrejas plantadas multiplicaram. Deus usou uma separação dolorosa para expandir o reino. O que parecia divisão era multiplicação divina. O que parecia quebra de parceria era estratégia de Deus para alcançar mais almas. Esses testemunhos bíblicos nos mostram um padrão claro. Deus sempre transforma remoções em promoções. Ele sempre usa separações para preparações. Ele sempre converte perdas em ganhos eternos. Você pode estar na fase da dor agora, mas chegará a fase da compreensão. Você pode estar na temporada do choro agora, mas vem a temporada da alegria. Você pode estar no momento do luto agora, mas vem o momento da celebração quando você ver o que Deus estava fazendo nos bastidores. Agora vou te revelar a parte mais linda, mais esperançosa, mais gloriosa de toda essa mensagem. Depois que Deus remove as pessoas erradas, Ele traz as pessoas certas. Depois que Ele fecha portas de conexões tóxicas, Ele abre portas de relacionamentos saudáveis. Depois que Ele te separa daqueles que te puxavam para baixo, Ele te conecta com aqueles que te elevam. Deus não deixa vazio. Ele preenche, Ele restaura, Ele renova. As novas conexões que Deus traz são alinhadas com teu propósito. São pessoas que te aproximam de Deus e não te afastam. São relacionamentos que te fortalecem e não te drenam. São amizades que te edificam e não te destroem. E você vai saber que são de Deus, porque trarão paz ao invés de confusão. Trarão luz ao invés de trevas. Trarão crescimento ao invés de estagnação. Você vai olhar para essas novas conexões e vai dizer: agora eu entendo por que Deus removeu os antigos, porque Ele tinha esses preparados e eu não poderia receber enquanto estivesse ocupado com os errados. Isaías 61, versículo 3, nos promete que Deus dá beleza por cinzas, óleo de alegria por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado. As cinzas das conexões que morreram se tornarão beleza de relacionamentos que florescem. A tristeza da separação se tornará alegria de encontros divinos. A angústia da solidão se tornará louvor pela companhia certa. Tudo que Deus permite que você perca, Ele substitui com algo infinitamente melhor. Então, eu te digo hoje com autoridade profética: para de lamentar quem saiu e começa a celebrar quem Deus está preparando para entrar. Para de chorar por portas fechadas e começa a se preparar para portas que vão se abrir. Para de olhar para o espelho retrovisor da tua vida e olha para o para-brisa, porque Deus tem destinos gloriosos à frente que exigem tua atenção total. Você não pode dirigir olhando para trás. Você precisa olhar para frente, para onde Deus está te levando. E agora eu quero fechar essa mensagem com um apelo poderoso do meu coração para o teu. Se você está assistindo isso agora e você reconheceu que Deus removeu pessoas da sua vida, não como castigo, mas como proteção, eu quero que você pare de lutar. Para de tentar trazer de volta o que Deus encerrou. Para de insistir em portas que Deus fechou. Para de forçar relacionamentos que Deus dissolveu. Aceita que Deus sabe o que está fazendo. Confia que Ele te ama demais para te deixar em perigo. Descansa na sabedoria divina, mesmo quando não entende todos os detalhes. E se você percebeu que está sendo removido da vida de alguém, se você está experimentando afastamentos inexplicáveis, entende que pode ser Deus te separando de algo que iria te prejudicar.
Não leva para o pessoal. Não se sente rejeitado, não se vitimiza, simplesmente permite que Deus faça o trabalho dele de reorganizar conexões, de reposicionar relacionamentos, de redirecionar tua vida para o centro da vontade dele. Vamos orar juntos agora. Fecha teus olhos onde você estiver, coloca a mão no coração e repete comigo do fundo da alma: Senhor Jesus, eu reconheço hoje que Tu és soberano sobre todas as minhas conexões. Eu confesso que muitas vezes lutei contra Tuas remoções, que tentei forçar portas que Tu fechaste, que resisti à Tua proteção. Perdoa-me, Pai. Eu escolho agora confiar em Tua sabedoria. Eu solto todos aqueles que Tu removeste da minha vida. Eu perdoo quem me machucou. Eu renuncio toda a amargura, toda a mágoa, todo o ressentimento. Eu aceito que Tu sabes o que é melhor para mim. Eu creio que removeste pessoas porque me amas demais para me deixar em perigo. Agora, Senhor, eu abro meu coração para as novas conexões que Tu tens preparadas. Traz pessoas alinhadas com meu propósito. Traz relacionamentos que me aproximem de Ti. Traz amizades que me edifiquem. E quando Tu trouxeres, dá-me discernimento para reconhecer e valorizar. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, escreve amém nos comentários. E agora eu quero te fazer uma pergunta que vai te ajudar a processar tudo isso. Qual dessas advertências te impactou mais? Foi a parte sobre manipuladores espirituais, sobre relacionamentos destrutivos, sobre falsas amizades? Escreve nos comentários. Isso vai te ajudar a trazer clareza sobre o que Deus está falando especificamente com você. E se essa mensagem abençoou tua vida, se trouxe libertação, se trouxe compreensão, eu te peço, compartilha urgentemente. Deus pode estar usando você para alcançar alguém que está nesse exato momento tentando forçar um relacionamento que Deus já encerrou. Pode ser que seu compartilhamento salve alguém de anos de sofrimento desnecessário. Então compartilha agora mesmo. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreve agora. Clica no botão de inscrição, ativa o sininho, porque esse é um canal novo que Deus está levantando para trazer uma palavra profunda, revelação bíblica, mensagens que vão transformar sua vida espiritual. Nós precisamos do teu apoio, precisamos que você faça parte dessa família, precisamos que você esteja aqui recebendo cada mensagem que Deus colocar no nosso coração para você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te direcione sempre para o centro da vontade dele. Em nome de Jesus, amém e amém.